Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando e nessa sessão do nosso curso de análise de microdados brasileiros usando R, iremos tratar do tema de dados eleitorais que a gente tem aqui para o Brasil. Basicamente o que a gente vai falar hoje são sobre os dados que a gente tem disponível aqui no Brasil, focando nos dados abertos da iniciativa ali do TSE. Vamos ver como acessar esses dados brutos que a gente tem nessa grande base de dados e também construir dois exercícios de análise e visualização com estes dados, certo? Então, como de praxe, antes de começar, verifiquem se os pacotes aqui listados estão instalados, assim como também as versões aqui especificadas. É importante que tenham estas versões ou superiores para poder reproduzir o código corretamente. O material de aula, conforme as outras sessões, está disponibilizado na plataforma do aluno. Então vai ter ali um arquivo compactado, baixem o arquivo, descompactem este arquivo e vai ter uma pasta chamada AMB06. Dentro dessa pasta vai ter todos os arquivos da aula. Então, o arquivo de projeto do RStudio, é importante que abram este arquivo para poder reproduzir os códigos. Quando vocês abrirem esse arquivo de projeto do RStudio, aqui dentro do próprio RStudio, vocês vão navegar na pasta R e abrir o script da aula. Então, bastante simples e facilita a reprodução do código. E além disso, aqui na pasta do material de aula, vai ter os slides da aula, né, propriamente ditos, que é esse arquivo aqui, .html, certo? Então, este é o material desta aula. Dada essa introdução, então vamos para o tema de hoje, né, propriamente dito. E aí a gente vai primeiro entender quais dados que a gente tem disponíveis, né, de eleições brasileiras lá no site do TSE. Bom, basicamente o TSE ele tem uma iniciativa bem interessante, que é disponibilizar, né, através de um portal, os principais dados eleitorais que a gente tem no Brasil. Então, se vocês acessarem aqui esse link, vocês vão conferir informações sobre o portal, e aqui no site deles vai ter vários conjuntos de dados, né? Então, 127 conjuntos de dados de eleições brasileiras desde 1933 até a última eleição. Então, tem várias opções aqui de filtros, tanto por secretarias do TSE, está separado aqui, tematizado por também grupos, né, de conjuntos de dados. Então, dados referentes a candidatos que concorreram nas eleições, informações sobre abstenção e comparecimento, informações sobre o próprio eleitorado, mesários, prestação de contas, partidos, apuração de votos, né, que é resultados, por assim em diante. Então, tem uma riqueza bastante grande aqui de dados que a gente consegue trabalhar. E aí, além disso, né, aqui a gente listou, né, uma maioria, né, dos conjuntos de dados que tem ali. E além disso, a gente consegue acessar esses dados, né, que são arquivos ali que a gente consegue ler no R. E além desses arquivos, vai ter ali sempre um arquivo de instrução, que é um arquivo PDF, que vai ter ali informações de metadados, informações de encode, né, de caracteres, instruções sobre como ler, né, importar o arquivo para um software estatístico como R, e por assim em diante. Então, está tudo bem organizado nesse portal, certo? Então, esses são os dados que a gente vai trabalhar hoje. A gente vai fazer 2 exercícios com estes dados. Então, vamos para a prática, né? Como que a gente faz o acesso a estes dados ali nesse portal. Bom, dentro desse grande universo, né, de conjunto de dados que a gente tem ali, tem diversos arquivos com extensões, né, variadas. Então, tem conjunto de dados ali que tem arquivos de dados com extensão .csv, né, arquivos separados por vírgula, tem arquivos que são de texto e tem arquivos que são documentos PDF. Então, a depender, né, do conjunto de dados que você estiver interessado em trabalhar, tu pode ter um arquivo com uma extensão diferente. Então, por exemplo, ali propostas de candidatos enviadas, né, vão ser ali em formato de documento PDF. Apuração de votos, por exemplo, vai estar ali formatado em arquivos
CSV, e além disso, esses arquivos, né, eles podem estar separados, né, e organizados de maneira distinta, desagregados por ano, desagregado por estado, né, da federação e por assim em diante. Então, dado todo esse contexto, né, surgem duas possíveis opções, né, que a gente tem de trazer esses dados para dentro do R. Então, a primeira opção é a gente baixar esses dados ali no portal, né, e importar eles através, né, do seu computador local, importar esses arquivos para dentro do R. Então, dado que são vários formatos de arquivos diferentes, né, isso pode ser um pouco dificultoso, mas tem a vantagem, né, de que a gente consegue controlar e especificar o que a gente quer baixar exatamente ali do portal. Então, essa é a principal vantagem. A desvantagem que a gente tem, né, nessa opção é que vai consumir um espaço, né, do seu disco rígido, né, do seu HD do seu computador, e também, né, a instrução de importação de cada arquivo, né, pode variar conforme o conjunto de dados, conforme o ano de interesse, né, então podem haver variações. E também, né, os dados eles vêm para a gente de forma bruta, né, não tem nenhum pré-tratamento. O TSE só compila os dados aqui no portal, né, disponível para a gente baixar. E aí é nosso trabalho, né, importar e tratar esses dados. Então, se alguém quiser trabalhar nessa opção, né, pode utilizar ali funções de download, né, de arquivos, ou baixar os arquivos manualmente, né, tanto faz. Eu recomendaria utilizar a função download.file para baixar os arquivos. E aí, para importar esses arquivos localmente, né, tem o pacote lá do Tidyverse, que é o pacote Reader. Ele possibilita a leitura de arquivos CSV e também arquivos de texto. Para arquivos PDF, né, que são ali as propostas que os candidatos, propostas de governo, né, que os candidatos enviam, que são basicamente textos, né? Se alguém quiser trabalhar com esse tipo de informação, né, pessoal que trabalha com text mining, geralmente utiliza, né, arquivos PDF. Tem um pacote no R chamado PDF Tools, que consegue ler arquivos PDF, né, importar as informações de um arquivo PDF para dentro do R em formato de textual, né? Vai ser um vetor ali de caracteres. Então, tem esta opção também. Então, essa seria a opção manual, né, de fazer esses procedimentos, baixar e importar os arquivos. A opção um pouco mais avançada, né, e melhor, na verdade, que automatiza essas etapas, né, de baixar e importar os arquivos, é usar o pacote Elections BR. Ele está disponibilizado no CRAN. Então basta instalar o pacote e aí seguir ali as instruções da documentação do pacote. Tem várias funções disponíveis e a gente consegue fazer a importação desses arquivos diretamente para o R sem precisar baixar, sem precisar se preocupar, né, com tratamento de dados. O próprio pacote já faz isso, né? Tanto baixar o arquivo localmente quanto fazer pré-tratamentos, certo? Então tem essas opções disponíveis. A segunda abordagem, né, a segunda opção que a gente vai adotar aqui nessa aula é utilizar o pacote que a gente já utilizou nas sessões anteriores, que é o base dos dados. Então, base dos dados, né, é esse banco de dados que a gente tem, é um projeto, né, open source, criado por brasileiros, que vai ter aqui alguns bancos de dados, né, e algumas tabelas nesses bancos de dados, com informações, né, com esses conjuntos de dados, né, que a gente tem ali no TSE. Então, a grande vantagem de a gente utilizar o pacote base dos dados é que os dados estão estruturados, né, em formato de banco de dados, né, em tabelas, que a gente consegue somente fazer ali a consulta rapidamente. Os dados já vêm pré-tratados, né, então é bastante simples, bastante fácil. E as tabelas, né, já são organizadas, os dados são tematizados. Então a gente não tem o trabalhão que a gente teria na primeira abordagem, na opção 1. A desvantagem, né, que a gente poderia mencionar é que os dados eles já vêm pré-tratados, então a gente não tem o controle, né, sobre os tratamentos que são feitos. Então, para quem precisa do dado mais bruto, né, de repente a opção 1 pode ser mais interessante. Além disso,
A gente precisa de conexão com a internet, né? Na opção 1 a gente também precisa, né? Mas para fazer a consulta especialmente a gente precisa da conexão com a internet. E na base dos dados a gente não tem a totalidade, né, de dados brutos. Nem todas as tabelas, né, que tem lá no portal do TSE tem aqui no site, né, da base dos dados. Então ainda tem alguns conjuntos de dados, né, que ainda estão em trabalho, né, de tratamento para serem disponibilizados aqui. E mais futuramente, né, esses conjuntos de dados que tendem a crescer, tende a ter mais tabelas tratadas aqui, certo? De qualquer forma, a gente vai trabalhar com essa abordagem utilizando o pacote base dos dados. Então, a gente vai basicamente acessar este banco de dados aqui, eleições brasileiras, que vai ter ali várias tabelas, né, que a gente viu ali no portal do TSE, tematizadas, né? Então, tem ali informações sobre candidatos, partidos, detalhes de votação, resultados, né, das eleições e por assim em diante. E aí que tem todas as informações, né, sobre as variáveis que vêm em cada tabela e como fazer a consulta aos dados, certo? Então, beleza. Vimos aí as opções, agora vamos para a prática, né, acessar esses dados efetivamente. Então, a gente tem aqui o projeto de aula, né, aberto, com o script também aberto aqui no RStudio. Inicialmente vamos carregar os pacotes que a gente vai utilizar na aula e fazer a conexão, né, com essas tabelas que a gente vai utilizar hoje. Então, a gente vai pegar aqui no site da base dos dados duas tabelas. Então, a gente vai pegar essa segunda tabela aqui, candidatos, que traz informações sobre os candidatos que concorreram, né, em cada eleição. Então, vai ter aqui todas essas variáveis aqui, referente ao ano de eleição, tipo de eleição, informações de localidade, informações sobre o candidato, né, então número, CPF, nome, o cargo que ele concorreu, informações de partido, né? Então são várias informações. A gente vai basicamente pegar esse conjunto de dados aqui para analisar essa informação aqui, que é o nível de instrução, né, de cada candidato. Então a gente vai fazer uma análise em cima desta variável. E o segundo conjunto de dados que a gente vai pegar se não me engano, este daqui, resultados partido, município, zona. Ou seja, é a apuração de votos, né, a nível de partido, município, né, e também zona eleitoral. Então vai ter ali informação referente ao turno da eleição, tipo de eleição, informações regionais, cargo, informações sobre partido, né, sigla do partido, votos, o ano da eleição, por assim em diante. E aí nesse conjunto de dados aqui, a gente vai basicamente fazer uma exploração para ver, referente à última eleição presidencial, né, de 2018, qual que foi o partido mais votado por cada município, certo? Então a gente vai trabalhar com esses dois conjuntos de dados. Então voltando aqui no script, vamos primeiro setar aqui nosso projeto do Google Cloud, né? Então aqui no material de aula, né, tá tudo explicado, né? A gente segue lá os procedimentos da seção número 3 do curso para setar o projeto do Google Cloud. Utiliza aqui a função setBillingID para fazer isso. Então, se alguém tiver dúvida, é só consultar lá a seção número 3 deste curso. Então, criamos aqui o projeto do Google Cloud, né? Esse daqui é o meu projeto, e aí reenfatizando, troquem essa informação aqui pelo projeto de Google Cloud que vocês criaram. Caso contrário, o código não vai funcionar. E aí, com essa informação aqui salva, a gente seta ele para fazer a comunicação aqui com o RStudio. Então, beleza. Tudo certo. Agora vamos fazer as consultas ali àquelas duas tabelas que eu mencionei. Então, a gente pega ali as informações, né? Então, a gente pega esta informação aqui para fazer a consulta da segunda tabela e da primeira tabela, tabela candidatos. A gente pega essa outra informação aqui.
Então a gente salva isso em objetos e aí com a função bdplur fazemos a conexão com essas tabelas nestes bancos de dados. Então digito a opção 1 para confirmar que eu quero usar a minha conta do Google. Ele fez a conexão e aí com a segunda tabela também já fez a conexão automaticamente. Então beleza, feita a conexão com a tabela já podemos verificar aqui a estrutura de cada uma das tabelas. Então vamos rodar aqui para ver quais são as variáveis, né, que vem para a gente nesse conjunto de dados. Então são todas essas variáveis aqui, 27 colunas, né? E aí vai ter todas aquelas informações, né, referente a cada eleição, né? Nesse caso aqui, nessa tabela de candidatos. E aqui dá para perceber, né, que o nível de observação, ou seja, a granularidade das observações aqui de cada linha, né, ela é por ano e candidato. Então, para cada ano, né, e para cada candidato, por exemplo, a gente poderia pegar aqui pela variável número, né, que é o número eleitoral, que é um número único, vai ter ali informações desse candidato. Então, vai ter ali tipo de eleição, sigla do estado, CPF, que teoricamente deveria ter, né, mas pelo menos nas eleições mais antigas, né, mais passadas, tem bastante NA, valores ausentes. Título eleitoral, tem essa informação também. E aí vai ter informações, né, do candidato, do partido, a sigla do partido, cargo que o candidato concorreu, informações, né, do candidato, data de nascimento, idade, gênero e por assim em diante. A gente vai focar nessa variável aqui, né, que é o nível de instrução dos candidatos. Então, essa é a nossa primeira tabela que a gente vai trabalhar. A segunda tabela, né, é as informações ali de resultado de apuração por partido, né, e também por município. Então, aqui, né, existem nessa segunda tabela, né, o nível de observação pode assumir, né, diversas opções, né? Então a gente tem aqui por ano, por turno, tipo de eleição, o código do IBGE de 7 dígitos, né, do município. Temos também por zona eleitoral, cargo e também por partido, né, que é essa coluna aqui, sigla partido. Então, para cada uma dessas informações, vai ter ali os votos nominais obtidos, votos não nominais, como informação, né, para esses níveis de observação. Então, nessa segunda tabela, a gente vai trabalhar em cima de construir uma análise de qual foi o número de o município, né, que teve maior número de votos, né, isso a nível agregado para o Brasil. Então, o partido que teve, na verdade, o partido, né, que teve maior número de votos por município, a gente vai construir com essa informação um mapa, né, para visualizar essa informação na última eleição presidencial de 2018. Então, beleza, fizemos aí a coleta, a conexão, na verdade, com os dados, né, com o banco de dados. Agora a gente vai coletar esses dados. Então, vamos regredir aqui essas seções. E agora, na próxima sessão, a gente vai fazer a coleta desses dados. Então, a gente vai filtrar observações e colunas que a gente está interessado em trabalhar para essas duas análises que a gente está propondo aqui. E aí isso parte, né, de utilizar funções aqui do dplyr antes de fazer a coleta dos dados. Então, no primeiro caso ali, do dataset de informação de candidatos, a gente vai filtrar ali a eleição, as eleições, né, a partir de 2004 em diante. Então, ali na coluna ano, a gente faz esse filtro. E também na coluna cargo, a gente vai deixar de lado, né, as observações referentes a candidatos que estão concorrendo para cargos de suplente. E por fim, antes de coletar os dados, a gente vai contabilizar o total, né, de candidatos para esses três grupos aqui, especificados na função count. Então a gente quer contabilizar quantos candidatos
por nível de instrução, por cargo e para cada ano de eleição. E aí, por final, a gente faz a coleta dos dados e desagrupa esses grupos, né, que a gente especificou. Então, no final, a gente vai ter este table aqui com o ano da eleição. Deixa eu abrir aqui. Então, vai ter aqui o ano de eleição, a partir de 2004 até 2020. E aí, o cargo, né, concorrido, o nível de instrução e o quantitativo, né, de candidatos para estes grupos aqui, né? Certo? É importante frisar, né, que nestes dados aqui vem algumas observações ausentes. Então, aqui no final, para vários cargos e vários anos, né, a gente não tem informação da instrução dos candidatos, né? Então, nesse caso aqui a gente vai ter que fazer, né, um tratamento. Então é importante sempre estar de olho, né, inspecionar visualmente como os dados, né, vêm para a gente. E aí no segundo caso, nos dados ali de resultados das eleições, né, referentes a partidos, né, e destrinchado por municípios, né, a gente vai também fazer alguns filtros, né, de observações que a gente quer fazer a coleta dos dados, assim como também colunas que a gente está interessado. Então a gente vai pegar somente a última eleição, né? Então na função filter a gente especifica o ano igual a 2018, a última eleição presidencial, né? Então o cargo vai ser igual a presidente. E aí uma coisa que eu notei nesses dados é que a coluna ali deixa eu mostrar aqui novamente, a coluna referente, né, ao estado, né, a sigla do estado, que é esta coluna aqui. Algumas observações ali, elas vêm com a expressão, né, ZZ. Então, essa sigla de estado, obviamente não existe aqui no Brasil. Então, isso possivelmente é uma sujeira, né, dos dados, algum erro de imputação, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente vai pegar e deixar de fora também essas observações que vierem, né, com esta caracterização aqui de sigla de estado. Depois disso, depois de filtrar, né, essas observações de interesse, a gente vai agrupar por turno de eleição, né? Então a gente vai pegar o primeiro e segundo turno e por município e pegar, né, na verdade, a observação que tem o maior valor, né, por estes dois grupos. Então, para cada um dos 5.000 e tantos municípios brasileiros, e para cada um dos turnos, a gente vai pegar a observação destes dois grupos que tem o maior valor, né, de votos nominais. Então, com a função slice max, a gente faz isso. E aí isso vai dar no final, né, na outra coluna aqui que tem a sigla partido, né, a gente vai saber através dessa coluna qual que foi o partido em cada município, em cada turno, na eleição presidencial de 2018, que teve o maior número de votos. Então é dessa forma que a gente estrutura aqui o código. E por fim, antes de fazer a coleta dos dados, a gente também seleciona somente as colunas que a gente vai trabalhar para construir a análise ali que a gente está propondo. Então, executando tudo isso daqui, a gente vai ter aqui este table aqui com as informações do primeiro e segundo turno, a sigla do estado, o ID de 7 dígitos, né, do IBGE para cada município, sigla dos partidos e o quantitativo de votos, né, que cada partido teve nesses municípios, né, e em cada um dos dois turnos, certo? Então, beleza, já temos todos os dados que a gente precisa para construir lá as visualizações de dados que a gente vai fazer. Além disso, né, um dado adicional que na verdade a gente vai precisar, que é para o caso ali se não me engano eu deixei aqui no material de aula. Então a gente tem aqui a conexão com o banco de dados, a estrutura das tabelas, né, que eu mostrei. E agora na parte de visualização dos dados, né, a gente vai construir duas análises. Então eu esqueci de mostrar isso aqui. A primeira análise que a gente vai fazer, né, como eu falei, é
referente ao nível de instrução dos candidatos. A gente vai construir este gráfico aqui de colunas, que vai ter ali a informação por cargo, né, de cada candidato, né, uma série temporal. Então, vai dependendo de cada tipo de eleição, né? Então, algumas, né, vão ter observações, né, de 2 em 2 anos. Caso, por exemplo, de eleição presidencial, né, de 4 em 4 anos. Então, por cargo concorrido e também ali desagregado, né, por nível de instrução, a gente vai ter aqui o quantitativo ao longo do tempo de quantos candidatos, né, estão nesses grupos. Então, a gente consegue perceber ali a evolução temporal, né, e também em cada um desses grupos, né, de nível de instrução, a divisão, né, de candidatos, a instrução desses candidatos, né, então a gente consegue ver se tem superior completo, se tem candidato analfabeto, se tem ensino médio completo, por assim em diante. Então a gente vai construir essa análise aqui. E a segunda análise que a gente vai fazer é este mapa aqui, que é justamente essa última parte que a gente estava tratando, que é construir essa visualização com o partido, né, mais votado por cada município brasileiro no primeiro e segundo turno da última eleição presidencial. Certo? Então a gente vai construir essas duas análises. Então, a primeira etapa, né, que a gente já fez, né, coletar os dados. Então a gente coletou os dados aí dos candidatos e dos resultados das eleições. E agora o que a gente vai fazer é a parte de tratamento dos dados. Então, para construir ali aquelas análises, né, como eu estava falando, né, a gente também vai precisar das coordenadas geográficas, né, para construir ali, no caso, um mapa, né, com aqueles dados. Então a gente vai utilizar novamente o pacote GeoBR. Com a função readState a gente pega as coordenadas geográficas para cada estado brasileiro. E a função readMunicipality a gente pega as coordenadas geográficas para cada município brasileiro. Então este é o último dado que a gente vai precisar coletar. Ele vai trazer aqui 2 data frames, né? A gente vai precisar utilizar eles no mapa, certo? Então, coletados todos os dados, agora vamos para aquela parte que eu estava mostrando, que é o tratamento dos dados. Então, o tratamento dos dados, neste caso aqui, vai ser bastante simples, né? Então, no primeiro caso ali, a gente tem esse table aqui com as variáveis, os dados referentes aos candidatos, que a gente quer avaliar o nível de instrução deles. Então, perceba aqui, né, que os textos estão todos, né, com letras minúsculas, né, tanto aqui do nível de instrução, quanto para o cargo, né, que o candidato está concorrendo. Então, a gente vai basicamente recodificar nessas informações para ter ali as iniciais, né, em maiúsculo, e deixar mais apresentável na hora de construir o gráfico. Então, para deixar cada palavra aqui com a primeira letra em maiúsculo, né, a gente utiliza essa função str toTitle, e aí passa o nome da variável, coloca no argumento locale igual a pt, e aí ele vai passar essa informação aqui, né, para a primeira letra em maiúsculo. A gente faz isso para as duas colunas, né, cargo e instrução. E no segundo caso, né, da coluna instrução, a gente abrevia nessas informações. Então, essa primeira palavra aqui, ensino, a gente vai tirar, né, vamos omitir essa informação. Vamos deixar somente, por exemplo, superior incompleto, médio incompleto, fundamental incompleto, por assim em diante. Então, com a função strReplaceAll, a gente faz isso. A gente pega aqui e colocamos nesse vetor de caracteres, um vetor nomeado, né, de caracteres, a informação antes do igual que a gente quer substituir e depois igual pelo que vai ser substituído. Então, ensino superior vai virar somente superior. E aí, o restante aqui, né, do texto ele vai ser agregado, né, automaticamente pela função. E aí, da mesma forma, para as outras especificações que a gente quer mudar. Né? Então, ensino fundamental vai virar fundamental, ensino médio vai virar médio, com um acento, né, na letra E. E ler e escrever vai virar ler e escrever, né, escrito corretamente.
E por fim, aquelas observações ausentes, né, que a gente tem nesse conjunto de dados, que eu mostrei anteriormente. Então aqui, essas observações ausentes, a gente vai recodificar elas colocando a expressão não informado. Então, como eu não sei o que são essas informações ausentes, eu vou simplesmente assumir, né, que essas informações, né, desses candidatos não foram informadas, né, na hora de construir ali estes conjuntos de dados. E por final, vamos ordenar as colunas, né, primeiro pela coluna ano, depois pela coluna cargo e por fim coluna instrução. Então no final, a gente vai ter aqui o conjunto já pronto para a gente utilizar no ggplot 2, certo? Então, tá aqui todas as informações que a gente vai utilizar. E aí no segundo tratamento que a gente vai fazer é no segundo conjunto de dados, né, que é os dados ali de resultados das eleições. A gente vai basicamente recodificar, né, valores, né, que a gente tem aqui nessas colunas. Então, no caso ali dessa coluna aqui, turno, né, que a gente tem número 1 para primeiro turno e número 2 para segundo turno, a gente vai passar essa informação de 1 vai ser igual a primeiro turno e 2 vai ser igual a segundo turno. E nesse caso a gente está utilizando uma função diferente do dplyr, né, uma função chamada recode, que a gente já utilizou anteriormente. Basta passar o nome da coluna e aí o valor antigo, depois do igual, o valor novo, e assim sucessivamente. E também aqui a coluna chamada ID município, que tem o código de 7 dígitos, ela está como em formato, né, tipo de dado textual. A gente vai passar ela para numérico, que a gente vai precisar desse formato para cruzar os dados, né, esses dados com os dados de coordenadas espaciais que a gente tem aqui neste objeto, coordenadas _mon, que a gente fez a coleta anteriormente. Então, aqui neste objeto, né, a gente tem essa primeira coluna aqui, code _mone, que tem ali o código do IBGE de 7 dígitos, ele está em formato numérico. Então, para cruzar os dados dessa tabela aqui com essa tabela aqui, ambas as colunas têm que estar no mesmo tipo de dados, né? Então, a gente vai passar essa coluna aqui para formato, né, de numérico, com a função asNumeric. E aí, por final, né, feitos esses tratamentos, a gente faz o cruzamento. Então, com esse objeto coordenadas 1, a gente une com base no código do IBGE de 7 dígitos. Então, no final, a gente vai ter aqui todos os dados tratados, né? Então, primeiro turno, aqui a coluna ID município, já formatada, e aqui as informações de coordenadas geográficas, certo? Dos municípios. Então, beleza, fizemos todos os tratamentos, aqui conforme é descrito no material, aqui os resultados, né, que eu mostrei. Agora a gente pode construir os gráficos propriamente ditos. Então, na próxima seção aqui do script, a primeira coisa que a gente faz é construir aqui um vetorzinho de cores que a gente vai utilizar no primeiro gráfico. Então, o primeiro gráfico vai ser aquele gráfico de colunas, né, que a gente vai plotar ali o nível de instrução dos candidatos, né, desagregado por uma série temporal, né, para cada eleição, e também por cargo, né, concorrido. Então, a gente tem ali o quantitativo dessas informações nesse objeto tipo, quantitativo de candidatos por cargo e nível de instrução ao longo das últimas eleições aí. Então, para gerar o gráfico, a gente pega esse objeto, chama a camada inicial do ggplot, especifica os eixos, então a estética dos eixos, né? Então, o eixo X vai ser coluna ano, o eixo Y quantitativo de candidatos, a gente vai preencher as colunas, né? Diferenciar cada barra com base na coluna instrução. Então, no argumento fio, o preenchimento das colunas vai ser com base na coluna instrução, que tem lá os níveis, né, de instrução dos candidatos. E aí chamamos a função geonCall para gerar o gráfico de colunas. Então, a gente vai ter esse gráfico aqui com essas informações que a gente coletou e tratou. Então, o gráfico já
traz informação para a gente, mas está, vamos dizer assim, não tão apresentável. Então, agora, a partir de agora que a gente criou o gráfico, basta a gente trabalhar em cima dele de modo a tornar, né, essa visualização mais rica, né, e atrativa visualmente. Então, dentro disso, a primeira coisa que a gente faz é personalizar os eixos X e Y. Então, o eixo X a gente vai colocar ali esses breaks aqui, né? Cada barra, né, vai ter um break referente a cada ano de eleição. Então a gente pega e constrói essa informação com a função unique, pegando na coluna ano, né, nosso objeto, a informação, né, de cada ano que teve eleição nesse conjunto de dados. Então, especificando aqui no argumento breaks. E no eixo Y, a gente só muda ali essa formatação aqui de números, né, que está em formato científico. A gente passa para tira, né, do formato científico com a função label number, especifica aqui que a gente quer separador de milhar como ponto e separador decimal como vírgula. A gente não quer nenhuma vírgula, né, depois do zero. Como é quantitativo de candidatos, né, a gente não precisa de vírgulas depois do zero. Então, a gente vai ter aqui já mais formatado os eixos. Agora vamos mudar essas cores aqui, padrão no ggplot2, com a função scale fill manual. Então, a gente vai pegar ali nosso vetor de cores, vamos reordenar ele na ordem inversa, né? Então, a gente tem essa ordem de cores, a gente vai passar para o inverso dessa ordem, com a função have. E aí, nem está nomeado, né, esse vetor de cores, mas se tivesse nomeado, a gente utilizaria aqui essa função chamada unname para tirar o nome, né, de cada elemento, né, do vetor, para poder utilizar corretamente aqui nessa função scale fill manual. Mas como não está nomeado, né, a gente não precisa. E aqui no argumento breaks, a gente especifica a ordem que a gente quer imprimir, né, cada uma das categorias aqui. Então a gente quer que a primeira categoria aqui que seja a não informado, depois analfabeto e por assim em diante. Então, executando isso daqui, já vai ter essa formatação aqui de gráfico. Além disso, a gente vai pegar essa coluna aqui, essa legenda, na verdade, e colocar na parte de cima do gráfico. Então, com a função guide, a gente faz isso. No argumento fill, a gente utiliza a função guide legend e coloca o que a gente quer essa coluna, né, essa legenda, né, somente impressa, né, em somente uma única linha, né, aqui no gráfico. Aqui eles vai somente, né, transformar essa legenda de coluna, né, para linha. O posicionamento efetivo da legenda a gente vai fazer mais adiante, certo? Então a gente faz aqui na função theme. Depois disso, a gente vai pegar, deixa eu mudar aqui, a gente vai pegar esse gráfico aqui e destrinchar ele pelo cargo, né, concorrido. Então, no nosso conjunto de dados, a gente tem essa informação nessa segunda coluna. Então, coluna cargo traz se foi concorrido, né, para um cargo de prefeito, vereador e por assim em diante, né, presidente, vice-presidente, tudo mais. Então, com a função face-to-wrap, wrap, né, a gente pega e faz essa desagregação desses dados que estão todos juntos aqui, né, nessa mesma visualização. E aí, como a gente quer que a gente especifique ali para cada subgráfico, né, que vai ser gerado, a gente quer os labels, né, os textos aqui, tanto no eixo X quanto no eixo Y. A gente está utilizando aqui o pacote Lemon, porque nativamente o ggplot2, a função face-to-wrap deles, do ggplot2, né, não oferece esse suporte facilitado. Então, mas a sintaxe aqui é bastante semelhante, com a adição desse argumento aqui, que possibilita nessa formatação. Ele vai gerar cada subgráfico, né, cada um dos gráficos, com os textos ali de... Aqui não vai dar para ver direito, deixa eu executar aqui toda essa parte.
a gente volta na sequência. Então, executando tudo isso daqui, deixa eu dar um zoom aqui. Então, executando tudo aquilo ali, a gente vai ter cada um dos subgráficos com os textos no eixo X e no eixo Y. Então, para cada um dos subgráficos, né, a gente vai ter essas duas informações que vai facilitar a leitura, né, da informação que está plotada. Então, isso é feito com esta função aqui. E aí especifica o tema, como vocês viram, né, o tema já mudou bastante, então a gente já tem um tema aqui mais atrativo visualmente. Está utilizando aqui o ggthemes para isso. E na função theme, a gente especifica ali que a gente quer mudar alguns elementos, né, desse tema. Então, a gente quer colocar a legenda lá no topo do gráfico, então igual a top. Os títulos dos eixos, a gente coloca essa especificação aqui com a função elementText. Se a gente não colocar isso, a gente não consegue inserir aqui, por exemplo, aqui do lado, né, no eixo Y, esse título aqui do eixo Y, né? Então, a gente tem que colocar isso daqui, e aí depois, logo abaixo, né, na próxima camada, na especificação do título do eixo, a gente coloca a informação e ele vai plotar corretamente. Se não tiver isso daqui, ele não plota o título do eixo. Isso, né, para esse tema aqui do ggthemes. Para outros temas, né, isso não tem, né, essa particularidade. Além disso, ali, a legenda do gráfico, né, que não está plotada aqui ainda, mas a legenda a gente está utilizando aqui sintaxe de Markdown, então a gente utiliza ali o ggtext para traduzir isso aqui como Markdown. E esse elemento aqui, strip text, que é cada título de cada subgráfico, né, a gente também formata ele colocando em negrito e o tamanho de fonte igual a 14. E na função labs, né, são os títulos dos eixos, né, do gráfico e da legenda. Então, executando tudo, a gente vai ter ali o gráfico que a gente apresentou anteriormente no material de aula, com as informações, né, de nível de instrução dos candidatos em cada uma das eleições, desagregado aí por cargo concorrido. E aí a análise, né, pode ser feita análise em cima disso, certo? Então, espero que tenha ficado claro como construir esse tipo de análise aqui com os pacotes, né, que a gente demonstrou. A segunda análise, né, que a gente viu aqui no material, então estava anteriormente aqui no material, aqui a primeira análise, né? A segunda análise, que é esse gráfico aqui, é um mapa, né, municipal, que tem ali a informação do partido mais votado, né, para cada um dos municípios em cada um dos turnos. Isso na eleição presidencial de 2018. Então, para construir essa visualização, a gente vai utilizar o segundo conjunto de dados que a gente tratou, que é esse conjunto aqui, votos partidos. Então, a gente tem essas informações aqui que a gente vai utilizar ali para construir o gráfico. Então, a primeira coisa é chamar a camada inicial do ggplot2, especificar a estética do gráfico. Então, preenchimento das cores vai ser com base na sigla do partido. Então, nessas informações aqui dessa coluna aqui. E para criar o gráfico, né, a gente utiliza as coordenadas, o mapa, né, a gente utiliza as coordenadas geográficas da última coluna aqui que a gente fez a coleta lá com o pacote GeoBR. Então, o argumento geometry é igual geom. E para efetivamente criar o gráfico, né, a gente chama a camada do geom_sf. E o argumento color a gente coloca igual a NA, porque a gente não quer para cada um dos municípios, né? Nesse conjunto de dados, né, a gente tem informação de cada um dos municípios, dos dois turnos. A gente não quer que cada município ali tenha uma linha tracejada, né, dos contornos, né, municipal, né, de cada município. Então, color igual a NA para não colocar uma linha de contorno em cada município. E executando isso daqui, como são dados municipais, né, então mais de 5.000 municípios, pode ser um pouco mais demorado, né, para gerar o gráfico. Então basta ter um pouco de paciência para ele processar todos os dados, né, e gerar aqui a visualização. Então essa daqui é a estética básica, né, do nosso gráfico que a gente está criando. Então já dá para ver aqui que PT, né, dominou
a região norte e nordeste do Brasil. E aí aqui estão os dados, né, dos dois turnos, né, primeiro e segundo turno. E o PSL na região centro-sul, né, do país. E aí também tem dados, né, do PDT, que foi somente no primeiro turno, né, da eleição. Então aqui estão os dados municipais. A gente chama novamente uma nova camada, né, com região SF para plotar os contornos de cada estado, com o objeto coordenadas underline UF, que é esse objeto no dataframe aqui, que vai ter as coordenadas geográficas dos estados. Então, a gente aponta no argumento data, este objeto, fio é igual NA, e a cor de contorno, né, de cada linha, de cada estado, vai ser preta. Então, executando isso daqui, ele vai gerar esse mesmo gráfico, só que com o contorno dos estados, a gente poder ter uma visualização, né, mais parecida com o mapa do Brasil, que a gente está acostumado a ver. E aí ele vai gerar aqui o gráfico, né, com essas informações. E aí, como os dados estão unidos, né, do primeiro e segundo turno, aqui está a visualização. Como esses dados estão unidos, a gente vai utilizar o Faced Wrap do próprio ggplot2 para desagregar, né, essas informações, né, dos dois turnos, né, em dois subgráficos. Então, com a função Faced Wrap, a gente faz isso. E a gente vai ter um gráfico, né, para cada turno. E aí o partido mais votado, né, em cada município, plotado ali nestes gráficos. Além disso, daí a partir daqui, né, vai ser questão de personalização do gráfico, né, que a gente está gerando. Então, a gente vai pegar agora esse resultado aqui. Deixa eu dar um zoom para observar melhor. Então, a gente vai pegar esse resultado aqui e vamos personalizar, né, as cores, os eixos, né, e a temática do gráfico propriamente. Então, a gente pega ali as cores, né, padrão de cada partido, especifica ali na camada do Scale Fill Menu, para colocar a cor referente a cada partido. Especificamos um tema geral para o gráfico. E na camada Theme, né, a gente especifica que a gente quer modificar alguns elementos desse tema. Então, a legenda aqui do lado a gente vai passar para cima. Vamos passar de coluna para linha, né, para formato de legenda horizontal. Plano de fundo da legenda a gente vai deixar em branco. O texto da legenda a gente formata em negrito, tamanho 14. Título do gráfico, tamanho 24. Subtítulo em negrito, tamanho 14. A legenda do gráfico a gente vai utilizar expressões Markdown. Então, aqui essa expressão Markdown, né, todo o texto com estilização Markdown, vai ser estilizado de fato, né, com o ggText através da função aqui element Markdown. O elemento strip text, que é esses títulos aqui de cada subgráfico, né, a gente também vai formatar esses títulos, colocando em negrito tamanho 14. Os títulos dos eixos a gente vai omitir, e também as linhas aqui de painel, né, dentro do painel do gráfico, a gente também vai omitir. E por fim, a gente coloca ali os títulos que a gente quer inserir no gráfico, né, para mostrar sobre o que são estes dados. Isso é importante em toda a visualização de dados. Então, título do gráfico, subtítulo, fio igual a null, para não colocar ali título na legenda, né, do gráfico, onde tem ali os partidos, e a fonte, né, dos dados, né, da onde que a gente pegou estes dados. E aí, dando um zoom aqui para visualizar o resultado, a gente vai ter aqui o mapa de votação, né, dos partidos mais votados na eleição presidencial de 2018 a nível aqui de município. Igual, né, o que a gente tinha aqui no material de aula, certo? Então, aqui no material de aula, né, tem todos os códigos também para quem quiser acompanhar por aqui, de criação dos dois gráficos, e aqui também, né, os resultados, certo? Então, eu espero que tenha ficado tudo claro, como trabalhar, né, com estes conjuntos de dados. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.